Lucas 1, versículo 35, diz assim. Acho que está um pouco diferente aqui. Achei. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Com quem será esse anjo que estava falando aqui? Alguém de vocês tem um palpite? Maria, isso mesmo. O anjo estava falando com Maria. E aí o anjo veio e falou para Maria: você receberá o Espírito Santo e você gerará Cristo. E aí você já parou para pensar que, de alguma maneira ali, Maria, talvez ali nos seus 20 anos, só um palpite. Talvez nos seus 20 anos, imaginei, se você já teve 20 anos, lembra de quando você teve. E se você tem, ou ainda vai ter, imagine aí que você tem uns 20 anos. As mulheres, por favor, né? E aí, chega o anjo e fala: então, escuta aqui. O Espírito Santo vai descer sobre você e você vai gerar Cristo, o homem que vai salvar o mundo. O que você faria? O que você pensaria? Foi assim com Maria. Ela provavelmente era uma mulher temente a Deus. Ela era uma mulher pura, tinha seus sonhos, seus desejos, almejos na vida. Mas, de repente, tudo mudou. Talvez ela sonhava com um casamento, com uma casa em uma certa cidade. Mas, quando o Espírito Santo desceu sobre ela e ela ficou grávida, tudo mudou. Mas aí existe um X da questão. Ela permitiu que isso acontecesse. Deus, ele não faz as coisas com quem não permite. E ela permitiu. E aí, irmãos, ali no Lucas, um versículo antes do 35 diz: como acontecerá isso se eu sou virgem? Maria perguntando ao anjo. Provavelmente ela estava em dúvida, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre ti. E é isso. Você conseguiria entender? Nos dias de hoje, o Espírito Santo também vem sobre nós. Só que não é para que nós possamos gerar a Cristo, e sim para que Cristo seja gerado em nossos corações. Esta obra que aconteceu no passado foi uma obra divina, sobrenatural. E ela foge muito da lógica humana. Mas é o que acontece, o que aconteceria hoje comigo e com você, se nós de fato aceitássemos o derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Ali em Gênesis 1, 2, eu vou falar vários versículos aqui, se você quiser acompanhar, eu posso ir um pouquinho mais devagar. Mas como são vários, então eu vou passar rapidinho, porque senão vai se estender demais. E aí na Bíblia, ali das primeiras versículos da Bíblia, já é mencionado o Espírito Santo. E um pedacinho do versículo diz assim: e o Espírito Santo de Deus se movia sobre as águas. E o que aconteceu depois desses versículos? O mundo foi criado. Os animais, o céu, a terra, o homem e tudo que há, tudo que nós conhecemos hoje. Então isso nos remete que aonde o Espírito está, coisas novas acontecem, coisas novas nascem. Então ele veio na criação, ele trouxe ordem ao caos, porque o mundo era uma terra sem forma e vazia. Em Maria, no ventre de Maria, ele trouxe o Verbo, ele trouxe Cristo, a vida, ali em forma humana. E irmãos, em nossa vida, o Espírito Santo traz o que hoje? Irmãos, ele nos traz a vida em meio à morte. Ele nos traz luz onde há trevas. Ele traz propósito aonde a nossa mente encontra confusão. E aí nós vamos percebendo que o Espírito Santo é muito importante. E mais para frente nós vamos ver por que nós não falamos tanto assim do Espírito Santo. E eu gostaria de ler mais um versículo com vocês, que diz assim:
Lá em João, se você quiser abrir, é em João 3, versículo 5. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, se você for batizado, mas não nascer de novo do Espírito, mas o que isso quer dizer? Quer dizer uma transformação. Não é apenas ali aquela cerimônia de batismo onde você desce as águas, e sim aquela transformação interna, aquele algo sobrenatural aqui dentro. Você já conheceu alguém que era de um jeito, e aí quando conheceu a igreja, independente da igreja, mudou totalmente? Começou a se vestir diferente, falar diferente, tudo que ele faz é diferente. O que é isso? É o batismo pelo Espírito Santo. E é isso que ele está falando aqui. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aí nós vemos que tem alguns frutos do Espírito. Nós acabamos tendo algumas inclinações, como egoísmo, como alguns desejos inapropriados, mas porém quando nós deixamos que o Espírito habite em nós temos aqui algumas citações do fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, que fica lá em Gálatas 5. E são essas coisas que provêm do Espírito, não provém de nós, provém dele, quando nós o aceitamos. Mas existem alguns fatores para receber essa concepção espiritual. E um deles é disposição para ouvir a palavra. O que seria então? Maria, quando ela parou para ouvir o anjo, ela deu ouvidos à voz do céu, e aí ela conseguiu entender e ela aceitou ouvir a voz dele. Ali em Romanos 10, 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então uma coisa puxa a outra. Se você ora, se você lê, daqui a pouco você vai estar com mais fé. Então você deve ouvir. O segundo fator é entrega sem reservas. Maria, mesmo sem entender tudo, ela entregou tudo dela. E lá em Lucas 1,38, ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E é isso que o Espírito Santo busca, irmãos, é disponibilidade. Quantos de nós hoje nos disponibilizamos para que o Espírito Santo haja em nós? Nós deixamos nossos desejos de lado, nós simplesmente paramos de sonhar, e aí nós começamos a ouvir a palavra de Deus. Como que isso funciona? A verdade, irmãos, é que nós não paramos de sonhar, nós não paramos de desejar, mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, é Ele quem sonha por nós. E os sonhos dele, na Bíblia já diz que são muito maiores e melhores que os nossos. Então, qual é o nosso papel? Confiar. Essa é a palavra-chave. Confiança. E o terceiro fator, que é este mesmo, confiança no impossível. Porque muitas vezes nós não vemos milagres assim mirabolantes, coisas sobrenaturais. Nós devemos confiar, porque quando o Espírito de fato for derramado, nós veremos, nós sentiremos. E é disso que está falando aqui, irmãos. E o Espírito, irmãos, ele opera milagres onde há fé. Se não há fé, não tem como operar milagres em nossa casa, em nossa vida, em nosso cotidiano. Então, irmãos, se você acredita que Cristo, Ele pode transformar você, se você acredita que Cristo pode ser formado dentro de você, que você pode mudar sua vida radicalmente de um dia para o outro, então diga como Maria: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Porque o Espírito, irmãos, ainda vem sobre os humildes, os disponíveis e os que creem. Então, que essa convicção ela possa estar em nossa mente todo
todos os dias. E você agora pode ouvir também, para você refletir, como o anjo falou para Maria: o Espírito Santo virá sobre ti, e o resultado será o mesmo. Cristo será gerado em sua vida. Mas, irmãos, aqui está tudo muito bonito, muito lindo, essa mensagem. É só nós aceitarmos, e o Espírito Santo desce sobre nós, e tudo vai acontecer, e milagres vão acontecer. Mas a verdade, irmãos, é que existem condições para receber o Espírito Santo. E aqui eu vou citar duas delas. A primeira delas fica lá em Lucas. Agora eu gostaria que vocês abrissem comigo. Lucas 11, 10 ao 13. Lucas 11, 10 ao 13. Alguém gostaria de ler para mim, por gentileza? Pois tudo que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Isso mesmo, obrigada. Então isso quer dizer o quê? Qual é a questão? Pedir. Se nós não pedirmos o derramamento do Espírito Santo em nossas vidas, ele não ocorrerá. E eu vou repetir essa última partezinha aqui de Lucas 11. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Irmãos, no entanto, não basta apenas pedir. Nós teremos que estar dispostos a ter uma vida consagrada a Cristo. Nós teremos que estar dispostos a, muitas vezes, deixar nossos sonhos de lado e sonhar e realizar os sonhos de Deus em nossa vida. Ali em Parábolas de Jesus, página 79, diz assim: Deus não nos diz: peçam uma única vez e lhe serás dado. Ele requer que peçamos, que persistamos incansavelmente em oração. A prece persistente põe o suplicante em atitude mais fervorosa e dá-lhe maior desejo de receber o que pede. Ou seja, Deus está falando para nós: peça todos os dias, incansavelmente, porque assim, não é porque Deus não ouve, não é porque Deus quer que você fique repetindo para que, agora sim, agora Ele quer. Não, é porque dentro de você possa ter mais fé. E a cada dia que você orar por aquilo, mais você vai desejar aquilo. E é isso que Ele está pedindo para nós hoje, para que possamos clamar e orar pelo Espírito Santo. Porém, aqui tem até uma situação, vou ler para vocês aqui. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque ela não é valorizada como deveria. Será se nós temos valorizado as promessas de Deus em nossa vida? E aí, se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto em que pouco se pense, ali se verá aridez, escuridão, declínio e morte espiritual. Então aqui está a minha resposta. O do porquê que os nossos líderes, os líderes lá da associação, de quem faz esses sermões aqui, passam para as igrejas, por que é tão necessário falar sobre o Espírito Santo? Porque sem Ele não há vida em nossa igreja. Sem Ele não há espiritualidade. Sem Ele não tem como prosseguir. Porque é Ele que nos convence da verdade. É Ele que vai nos guiar até que Jesus volte. Então nós precisamos clamar a Ele. E aí vem a segunda condição, que eu até já comentei um pouquinho sobre ela. A segunda condição, irmãos, é que nós devemos negar o nosso eu.
E como isso é difícil, não é mesmo? Eu, particularmente, acho muito difícil. Negar o eu, fazer apenas a vontade de Deus. Irmãos, Deus está nos pedindo hoje para que nós consagremos a nossa vida a Ele. E assim possamos estar em completa harmonia com o que Ele deseja para nós. Eu, quando estava estudando, é o 7º dia aqui dessa revistinha, dos 10 dias de oração. E quando eu cheguei nessa parte aqui, onde diz no livro de Ellen White, Serviço Cristão, página 206, eu fiquei um tanto, assim, chocada com o que está escrito. E eu vou ler para vocês. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá este fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não for cooperadora de Deus. Então isso quer dizer o quê? Eu posso me consagrar, eu posso fazer de tudo para buscar a Deus, mas se os meus irmãos de fé não estiverem no mesmo passo que eu, na mesma página que eu, o derramamento do Espírito Santo não vai chegar até mim. Isso é frustrante, não é? E ao mesmo tempo nos ensina. O que ele nos ensina? Ensina que nós devemos buscar os nossos irmãos. E assim como nós estamos buscando a Cristo, devemos ajudar na caminhada cristã também os nossos irmãos que estão aqui. Porque, irmãos, se a maior parte da igreja não for a cooperadora de Deus, o derramamento do Espírito Santo que acontecerá, nós sabemos, está na profecia, ela não irá acontecer em nossa igreja. Isso não quer dizer que não vai acontecer em outra. E eu pergunto a vocês, será que a nossa igreja vai receber? Alguns estudos atrás estava falando sobre os dons do Espírito, dons de cura, de sabedoria, dons de discernimento espiritual, dom de línguas. É algo que a gente vê hoje em dia? É algo que a gente não vê. É por isso que diz aqui que vai ser algo sobrenatural. É algo que a gente não está acostumado a ver. Mas, irmãos, hoje eu convido a você a orar constantemente pelo derramamento do Espírito Santo, para que a cada dia que passar você tenha ainda mais vontade, mais desejo pelo Espírito Santo, e assim possamos também levar os nossos irmãos a Cristo. A minha oração de hoje, irmãos, é que essa igreja receba o derramamento do Espírito Santo, que essa igreja esteja com as outras que também irão receber, e que irmãos que nós conhecemos, tenham os dons que ali descritos, dons de cura. Pense que maravilha curar o seu irmão que está enfermo. Dons de língua, interpretar o que outras pessoas estão falando de outros países. Dons de sabedoria, discernimento espiritual. Que grandes dias serão esses, irmãos. E este ano eu estou vendo que tudo está se encaminhando para isso. O mundo está do jeito que está, não está? Tudo tem acontecido para que isso, tudo tem se movido para que isso aconteça. Então nós precisamos acordar, nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Hoje é quarta-feira e está chovendo, e eu fiquei muito feliz por você estar aqui. Mas essa igreja poderia estar lotada, poderia estar cheia, mas ela não está. E não é culpa minha, não é culpa sua, é culpa do mundo, é culpa de Satanás. Mas nós que estamos aqui precisamos levantar, precisamos clamar pelo Espírito Santo, pelos irmãos que não estão aqui, e que eles possam vir, e que a sua fé possa ser mudada, o seu coração possa ser transformado pelo Espírito de Deus. E aí sim, irmãos, os milagres irão acontecer, um após outro, e nós veremos todos com os nossos próprios olhos. Essa é a minha oração de hoje. Gostaria que a Ana viesse aqui cantar novamente. Enquanto ela canta, irmãos, gostaria que você ficasse em pé e clamasse pelo Espírito Santo, e clamasse por seus irmãos que não estão aqui, e que eles possam ouvir a voz de Deus aonde quer que eles estejam.
Sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui. Entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Tô fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui. Entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui. Entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Convido os irmãos novamente a se ajoelhar para clamar a Deus. Oremos. Pai, estivemos aqui nesta noite, conhecendo um pouquinho mais sobre Ti, sobre o Seu Santo Espírito. E hoje entendemos, Pai, que nós precisamos clamar, que nós precisamos chamar o Teu nome para que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nossas vidas. Lhe pedimos, Pai, que o Senhor nos dê forças, que o Senhor nos ajude a dar cada dia pelo menos um passo em sua direção.
nossos irmãos que não estão aqui hoje. Provavelmente tiveram algum compromisso ou não puderam estar aqui. Mas tu sabes o que há dentro de cada coração, sejam dos nossos irmãos que estão aqui ou os que não vieram. Mas nós rogamos a Ti, Pai, abençoe todos. Derrame suas bênçãos sem medidas na vida de cada um e também o Teu Santo Espírito, para que possamos, Pai, ser cheios de Ti. E em breve, muito em breve, meu Deus, possamos estar vendo os Seus milagres em nossas vidas. Possamos estar, quem sabe, curando, levando a Sua mensagem, tendo dons do Espírito. Então nos ajude, Pai. Nos dê força, nos guie e esteja conosco nesse dia, no início desta noite e o restante dessa semana. Que o Senhor possa estar nos abençoando grandemente, hoje e para sempre. E que possamos nos disponibilizar para que o Senhor nos use e nos leve aonde que precisamos estar. É o que pedimos a Deus e também lhe agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, aquele pelo qual derramou o seu sangue por mim e por todos nós pecadores. Amém. Amém.